Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a apostila volume 3 e logo no início já tem uns exercícios complementares da parte da biologia 1 lá do volume 2. Então é como se fosse ainda um pouquinho daquela parte de enzimas e proteínas que vimos na parte de biologia 1 do capítulo 10 ali do volume 2. Então hoje a gente vai só corrigir esses aqui do capítulo 11, biologia 1. Então, exercícios conceituais. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. As principais reservas de energia dos mamíferos são as gorduras e um tipo de açúcar, glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem para o organismo em relação às gorduras. Essa vantagem está associada ao fato de o glicogênio apresentar no organismo maior capacidade de... Então, gordura, não sei se vocês estão lembrados, elas não são solúveis em água. Lembra que quando você pega ali uma panela, coloca água e óleo para fazer o macarrão, você vê que a água e o óleo não se misturam? Já o glicogênio, que é um açúcar, que fica ali armazenado no fígado, ele é solúvel em água. Então, qual é a vantagem do glicogênio apresentar ali o maior teor de produção de energia do que a gordura? Vai ser justamente o fato dele sofrer hidrólise, tá? Então, ali a resposta vai ser a letra A, porque a quebra das ligações éster dos triglicerídeos ali, das gorduras, é mais difícil do que a hidrólise, no caso ali das ligações glicolíticas, do polissacarídeo, que é o açúcar, que no caso ali é o glicogênio. Então essa é a vantagem aí desse glicogênio, de sofrer hidrólise. Hidrólise significa lise, quebra, hidro, água. Então a quebra da molécula de água, dissolvendo ali o açúcar. Questão 2. Sobre as proteínas e sua formação, é correto afirmar que leite, ovos e pão são reconhecidos como alimentos ricos em proteínas? O leite e o ovo sim, mas o pão ele é carboidrato, então é açúcar. Então está errado ali. As ligações peptídicas que formam as proteínas ocorrem entre os grupos carboxila de aminoácidos diferentes? Não, são dos mesmos aminoácidos. Então, as ligações peptídicas vai acontecer o quê? Ali tem um grupo funcional amina, tem ali a carboxila, tem um átomo de hidrogênio e um radical que pode ser completado com outras moléculas. Isso daí vai formar um aminoácido, tá? Então, é um aminoácido, não um aminoácido diferente, como está escrito aqui. C. São formadas pela união de vários aminoácidos por meio de ligações glicosídicas? Não, são ligações o quê? Peptídicas e não glicosídicas. Não apresentam função energética? Apresenta sim, a proteína tem função energética sim. Então esse não aí está errado. Então só pode ser a letra A, Apresentou função plástica, também conhecida como função construtora, que são as outras funções aí no caso das proteínas, Agora a questão 3. Tem até a foto justamente dessa ligação que estava falando aqui, Então, atente à seguinte representação químico-estrutural de um aminoácido. Então, isso aqui, é o grupo amina. Aqui tem o hidrogênio, um carbono aqui, ligado ao radical, e aqui eu vou ter uma carboxila, tá? Então essa estrutura aqui, é justamente a estrutura dessa ligação glicosídea dos aminoácidos aí, tá? Então, o carbono central, que é esse daqui, ele vai ter ali a molécula do aminoácido, estão ligados a essa amina, a essa carboxila, ao radical aqui carboxila, tá? E com isso ele vai formar ali o aminoácido. Então a resposta da número 3 vai ser a letra C, que é o que está descrevendo justamente aqui, nessa questão, ok? Então é muito fácil. Olhou para a figura, lembrou que também isso se refere a ligações peptídicas entre os aminoácidos, e a descrição está aqui, na letra C.
por isso que ela é a resposta. Questão 4. As principais substâncias que compõem o sêmen humano são enzimas, ácido cítrico, íons como cálcio, zinco e magnésio, frutose, ácido ascórbico, que é a vitamina C, e prostaglandinas, essas últimas de natureza lipídica. Tais compostos desempenham um papel específico na reprodução, possibilitando o sucesso da célula representada abaixo. Que célula é essa? Um espermatozoide, né? Ele é dividido ali em cabeça. Aí aqui na ponta da cabeça do espermatozoide tem o acrossoma, que é uma enzima que vai facilitar ele a penetrar no ovócito. Aqui fica o núcleo dessa célula, né, na cabeça dele, que é onde guarda as informações genéticas. Aqui temos a peça intermediária, que fica os centríolos, que ajuda a divisão celular, e a mitocôndria, que forma ali, né, energia em forma de ATP, e também ela vai fazer a respiração celular. E aqui a terceira parte é o flagelo, que ele vai fazer o quê? Qual é a função do flagelo? A locomoção dessa célula, né? Já que ela precisa ali, né, percorrer um longo percurso ali até encontrar o gameta feminino, que é o ovócito. Então, nessa célula, a substância que será utilizada na estrutura 2 aqui, ó, peça intermediária, permitindo a movimentação de 3. Quem é 3? O flagelo. É uma o quê? Então, eu preciso ali de alguma fonte de energia para que o flagelo possa se locomover, né, se bater, né, fazer ali um movimento e a célula conseguir se locomover. Então, qual desses aí que vai dar mais energia para o espermatozoide fazer isso? O carboidrato, né, que é o açúcar. Então, quanto mais carboidrato tiver ali, mais energia vai ter, as mitocôndrias, né, vão fabricar ali a energia para que o flagelo possa, né, se movimentar. Questão 5. Ligações que ocorrem entre as moléculas de água e que são fundamentais nos processos bioquímicos celulares são denominadas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, cada molécula de água se une a outra, formando ali pontes de hidrogênio. Lembra da tensão superficial que fica em cima da água, que até o inseto consegue até, né, caminhar ali? Justamente por quê? Porque essas ligações, né, de hidrogênio são mantidas e mantém aquela tensão superficial. E isso é feita por ligações, ou também chamada de pontes de hidrogênio. Agora, exercícios contextualizados. Número 6. O gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa da reação química. Então, aqui eu tenho a taxa de reação, aí vem aqui a taxa máxima, que está pontilhada ali, e a concentração de substrato. Então, quanto mais substrato tiver, mais essa enzima vai trabalhar. Só que a reação pode acontecer com ou sem a enzima. Quando acontece com a enzima, ela vai ter ali uma taxa máxima, né? Ou seja, vai ser muito mais rápido a reação química do que uma reação sem enzima. Lembra lá quando a gente estudou? Tinha até uma figura, o cara empurrando uma pedra, né? Se ele tem 2 caminhos para ele seguir. Ele pode empurrar essa pedra pesada subindo o morro e depois descer, ou ele pode pegar um caminho, né, mais leve, empurrando essa pedra. É como se essa subida desse morro fosse a reação ali, no caso, sem a enzima, porque ele vai fazer mais esforço, e a outra seria com a enzima, porque é mais fácil, mais tranquilo para ele poder levar essa pedra, né? Então, foi uma analogia que foi feita. Não sei se vocês lembram dessa parte. Se não lembra, volte lá nas aulas anteriores e assiste essa videoaula novamente. Tem lá no YouTube, tá? Então, a velocidade ali de reação enzimática, né, ela vai estar estabilizada aqui, ó, na taxa máxima, no momento em que todas as moléculas de enzimas estão unidas ao substrato no qual está sendo atuado ali. Então, o modo de ação das enzimas e a análise do gráfico permite concluir o quê?
todas as moléculas de enzimas estão unidas às moléculas de substrato quando as reações catalisadas atingem a taxa máxima. Então, já é ali a resposta à letra A. 7. Mito ou verdade? Será que as baratas sobrevivem a uma explosão nuclear? Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Será que isso é verdade? Vamos ver o que está escrito no texto? Vamos lá. Animais que vivem abrigados têm chances maiores de sobrevivência. Você já ouviu aquela história de que se houvesse uma guerra nuclear, apenas as baratas sobreviveriam? Será que esses insetos são capazes de resistir a explosões nucleares? O professor de biologia Rubens Oda explica que os insetos compõem 90% das espécies animais no planeta Terra. Se fosse para eu apostar em alguém para sobreviver a uma explosão nuclear, eu apostaria no inseto, não no ser humano, comenta o professor. Mas apesar de apostar em insetos, o professor explica que a barata não tem nenhuma capacidade especial. Ela é um inseto como outro qualquer, né? A carapaça da barata é o exoesqueleto de quitina igual ao de qualquer outro inseto, explica. Ou seja, ela não tem nenhuma resistência especial à radiação, ou mesmo ao calor e ao deslocamento de ar de uma explosão nuclear. O que acontece é que ela tem algumas características que a deixam em vantagem numa situação extrema. Quando você vê as baratas nas grandes cidades, elas estão no esgoto, nas frestas. Elas são sempre escondidas, estão sempre escondidas. Por isso, as chances de ela resistir a uma grande explosão são maiores do que a de um ser humano que habita a superfície da Terra. Não à toa que, durante a Guerra Fria, abrigos nucleares eram construídos no subsolo. Outra vantagem das baratas é a sua alimentação diversa. Uma pequena quantidade de matéria orgânica é suficiente para ela se alimentar. Não só as baratas, mas outras espécies que vivem em locais protegidos e com hábitos alimentares propícios têm maior potencial para sobreviver a uma explosão nuclear. Desculpa se estou tirando a sua ideia de que as baratas são super resistentes, mas elas não têm nada especial, resume Rubens Oda. De acordo com o texto, o exoesqueleto quitinoso das baratas, embora ofereça resistência, não conferiria necessariamente uma proteção contra os efeitos de uma explosão nuclear. Qual é o tipo de molécula orgânica que forma o exoesqueleto quitinoso e mais uma de suas funções? Então, quitina é um tipo de carboidrato, tá? Não só presente nos exoesqueletos dos insetos, como também na parede celular dos fungos. É feito de quitina, é um tipo de carboidrato, tá? Então, ali vai ser um polissacarídeo, né, que é um carboidrato. E uma outra função para esse exoesqueleto quitinoso, aquela carapaça dura que reveste ali o inseto, é a proteção contra a perda de água. Então, é necessário ele ter esse tipo de exoesqueleto para que ele não perca água para o ambiente e assim sofra desidratação. Tá? Além de proteção também, né, contra choques mecânicos, que é uma outra função. Já tentou pisar em cima de um besouro? Como que é duro aquilo, né? Aquele exoesqueleto. Às vezes você pisa, bota toda a força do seu corpo ali em cima dele, tira o pé e o besouro está andando como se nada tivesse acontecido, né? De tão resistente que é esse exoesqueleto, né, de quitina que os insetos possuem. Ok? Questão 8. O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara ou albume, formado predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo, ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que se desenvolva, é necessário uma transferência de calor que ocorre durante o período em que essas aves chocam os seus ovos. Caso a galinha saia do ninho
Temporariamente, durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará em virtude de a água no interior do ovo. Então, o que acontece ali? Eu até falei isso quando a gente estudou, né, lá as funções, né, da água. A água ela tem um alto calor específico, então ela demora a ganhar calor, mas também demora a perder calor. No caso, dentro do ovo, né, que é a parte da clara, que é o albume, é líquido, é basicamente água, né? Água, proteínas e tal, mas tem bastante concentração de água ali. Quando a galinha está ali chocando, ela está aquecendo. Então, o ovo, né, ele está ganhando calor, a água que está ali dentro está sendo aquecida. Quando a galinha sai do ninho por algum motivo, de repente ela vai se alimentar, fazer alguma outra coisa, em períodos curtos, né, o ovo ele continua aquecido por um certo momento. Por quê? Porque a água demora a perder calor, né, devido ali, né, ao seu alto calor específico. Então, a questão número 8 aí, a resposta vai ser a letra C. A água possui um alto calor específico, tá? Então, ela demora a ganhar calor, mas também demora a perder calor. Questão 9. Na indústria têxtil, uma prática comum aplicar goma aos tecidos no início da produção, para torná-los mais resistentes. Esse produto, entretanto, precisa ser removido posteriormente no processo de desengomagem. Nesse processo, os produtos têxteis são mergulhados em um banho aquoso com uma enzima do grupo das amilases. O gráfico nas figuras 1 e 2 representam a eficiência da atividade dessa enzima em diferentes valores de temperatura e pH. Então, aqui, ó, essa enzima aqui, na figura 1, onde está aqui, ó, maior eficiência, é mais ou menos, né, entre 50 e 55 graus, né, que é a temperatura ideal para que essa enzima aqui funcione. Lembra que as enzimas são chatas, né? Ela só funciona numa temperatura ou num pH específico. Mudou, ou seja, abaixou a temperatura ou elevou a temperatura, só de se elevar a temperatura ela desnatura, já não funciona mais. A mesma coisa com pH, né, e assim por diante, salinidade. Então a enzima ela vai trabalhar numa temperatura ideal e num pH ideal. Nesse gráfico número 1 aí mostra a temperatura ideal. E o 2, gráfico 2, mostra o pH ideal, que é esse daqui, ó, que é mais ou menos ali, ó, o 6, por ali, né, 6.1, 6.2, alguma coisinha assim, tá? Então, aproximadamente 6. Então, aqui, ó, mostrou o gráfico da temperatura e ali o do pH, tá? Qual que ela funciona ideal. Então, a máxima eficiência da ação da enzima no processo, né, de desengomagem aí é obtida quando os gráficos fornecidos lá, né, a 50 graus mais ou menos na temperatura e o pH ali aproximadamente, né, 6, né, que é um pH ácido. Então, as amilases vão fazer o quê? Vão acelerar a hidrólise dos polissacarídeos. Então, a resposta da 9 vai ser a letra B. Então, aqui, ó, 50 e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre os polissacarídeos, que no caso aí é a amilase, ok? Questão 10. A astrobiologia, uma ciência moderna que trata de investigar a existência de moléculas orgânicas em outros planetas, asteroides e meteoros, aponta em pesquisas recentes a importação de aminoácidos por meteoritos que caíram na Terra. Tais moléculas são de grande relevância para o estudo da vida, pois são, então, a astrobiologia, né, como falou ali, ela estuda justamente isso, né, achando ter vidas em outros lugares. Então, ali em outros planetas, ou então quando caem, né, asteroides e meteoros, né, meteoritos aqui, eles vão lá, colhem material para poder fazer a pesquisa, para saber justamente o que? Se tem aminoácido. Se tiver aminoácido, conjunto de aminoácidos forma proteína. Se tiver proteína, então basicamente ali já tem alguma, né, relevância
para que tenha vida naquele material. Então a resposta vai ser a letra B. Monômeros de proteínas nada mais são do que os aminoácidos, porque o conjunto de aminoácidos forma proteína. Questão 11. Analise a seguinte preposição. Atua como solvente universal, sendo de extrema importância para as reações químicas ocorridas nas células dos seres vivos. Outras funções importantes são o transporte de íons, moléculas pelo corpo, regulação térmica e ação lubrificante. Então, está falando de quem aqui? Da água, né? Então, todas as funções da água estão descritas aqui na número 1. E na número 2? São encontrados em duas formas: solúveis, encontrados em forma de íon, e insolúveis, fazendo parte de estruturas esqueléticas, etc. E representam cerca de 1% da composição celular. Então, está falando aqui no número 2 dos sais minerais. Então, ali a número 1 é a água e o 2 são os sais minerais. Tá? Então, ali está a definição de cada um deles. A refeição pré-treino deve ser rica em carboidratos, que são responsáveis pelo fornecimento de energia durante os exercícios, uma vez que representam as proteínas musculares e evitam o catabolismo muscular, degradação das proteínas para fornecimento de energia para o músculo. De preferência, utilize carboidratos complexos, como a batata doce, que fornece energia aos poucos, evitando picos e, consequentemente, queda da glicemia. Tendo uma referência na leitura do texto, assinale a afirmativa correta. Então, o que ele está falando aqui? Quando a pessoa vai fazer um treino numa academia, uma corrida, algo do tipo, qualquer exercício físico, ela tem que ingerir um carboidrato antes. Aí você fala, mas eu estou correndo, estou fazendo exercício para emagrecer, como é que eu vou comer carboidrato, que é um tipo de açúcar, justamente antes de treinar? Porque esse carboidrato ele vai dar energia para você treinar, para que essa energia não seja tirada da onde? Dos seus músculos. Aí você vai ter problema muscular, né? E inclusive até a famosa cãibra, né, também por causa disso, porque vai ter ali o catabolismo. O que é catabolismo? É a quebra, a degradação das proteínas que fazem parte ali dos músculos para dar energia para o músculo funcionar. Se você está tirando dali, vai ter deficiência. Então, ele falou para usar um carboidrato, principalmente um carboidrato complexo com a batata doce, que vai fornecendo energia aos pouquinhos. Para você não comer algo tão calórico e tão cheio de carboidrato, para não ter um pico de glicemia. Então, quando eu estou comendo algo cheio de carboidrato, meu açúcar no sangue sobe de forma rápida. Aí eu vou começar a fazer exercício, daqui a pouco vai ter uma queda muito rápida. Isso pode provocar até um desmaio quando a pessoa tem problema de hipoglicemia. Nesse caso da batata doce, ela vai fornecendo açúcar aos pouquinhos, então vai garantir energia em todo o seu, exercício físico ali de forma, bem equilibrada, tá? Então é sempre importante fazer esse tipo de processo. Então, de acordo com isso daí, qual dessas questões aí estão mais de acordo ou correta com a afirmação? Vai ser essa daqui, ó. Os glicídios são compostos importantes, pois são os principais fornecedores de energia, tá? Então, glicídios são os carboidratos. Cuidado para não confundir com glicerídeo. Glicerídeo é gordura, tá? Glicídio é carboidrato. São palavras semelhantes, mas tem que ter cuidado para não confundir, que são coisas diferentes. Questão 13. Os aminoácidos denominados essenciais são aqueles necessários para a síntese de proteína. Por não serem produzidos pelos animais, estão disponíveis apenas em alguns alimentos. Assinale a opção que contém somente aminoácidos essenciais. Tá? Então, nós temos aqui, aí você teria que ter aquela tabelinha para conferir, né? Aí aqui nós temos a isoleucina, a valina, a leucina e a treonina. É complicado você gravar o nome dos aminoácidos
e quais deles são os essenciais, tá? Aí teria que ter a consulta daquela tabelinha que no caso aqui não tem, deveria ter, tá? Mas então a resposta vai ser essa daqui, letra D. 14. Os lipídios são, então lipídio, né, é um tipo de gordura. Então os lipídios são apolares, ou seja, eles não são solúveis em água, tá? São compostos orgânicos, né? Citados também são apolares, como eu já falei, e dissolvem ali, né? O lipídio também dá energia. Então a resposta da 14 vai ser aqui, ó, presente nos fosfolipídios do interior da célula, principalmente formando ali a membrana, né? Mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Então, os lipídios, aliás, essa aqui tá errada porque nunca não. Sim, ela faz parte da membrana plasmática. Então, vamos ver qual que está correta aqui. Os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo? Não, preferencialmente pelo organismo vai ser o carboidrato. Em último caso, o lipídio. Mais abundante na composição química dos vegetais do que dos animais? Não, no caso, animais têm lipídio, vegetal não tem. Substância insolúvel na água? Sim, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos como álcool e éster em benzeno? Ah, sim, é essa aqui, ó, letra C, tá? Então, eles não são solúveis em água. Água e óleo não se misturam. Mas qual é o solvente, então, para essas substâncias? Vai ser o álcool, o éter e o benzeno, tá? Essa daqui eu nunca na estrutura da membrana plasmática, pelo contrário, a membrana plasmática ela é feita de lipídio e fosfolipídio. Lembra da bicamada lipídica, né? E compostos orgânicos formados pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias pequenas em meio alcalino? Nada a ver. Então a resposta aqui vai ser a letra C mesmo. E 15. O churrasco faz parte do hábito alimentar do brasileiro, particularmente no Rio Grande do Sul. Ele pode ser preparado utilizando-se carne de diferentes espécies de animais. Assinale a alternativa correta em relação ao churrasco. Então vamos lá. É considerado um prato com alto valor nutricional, pois a carne, assim como a maioria dos tubérculos, é excelente fonte de monossacarídeos. A carne ela é rica em proteína, tá? Então, o tubérculo, no caso, seria, né, tipo batata, por exemplo. Então, não é essa daqui. B. O consumo preferencial de carnes denominadas brancas, como a das aves, pode diminuir o nível de colesterol HDL nos consumidores desse tipo de alimento? Ou se comer carne branca diminuir o colesterol bom, então melhor não comer, né? Então tá errado. No caso, a carne branca ela tem menos colesterol do tipo que? Do ruim, que é o LDL, não o HDL. O HDL é o colesterol bom. Você tem que ter o colesterol bom, né, no seu organismo. Principalmente mais do que o ruim. C. A gordura encontrada em carnes, como a picanha, é uma fonte energética de absorção mais lenta do que a dos glicídios? Não, glicídio a gente já viu que é açúcar, né? Tem mais fonte energética do que na gordura. A gordura tem menos. Quando o corpo não tem carboidrato, não tem açúcar disponível, ele vai pegar da gordura para poder usar e fazer energia, né? Mas a principal fonte energética que o corpo sempre vai escolher vai ser sempre os glicídios. E depois a gordura, que são glicerídeos, tá? Então, aqui, no caso, os lipídios são a segunda opção de reserva energética do organismo, sendo utilizada quando a quantidade de carboidrato no organismo é baixa. Belezinha? Então, essa aí é a resposta. Agora, exercícios de aprofundamento. Nos vegetais, uma parede celular envolve a membrana plasmática. Cite o principal tipo de carboidrato que compõe a parede celular dos vegetais, né? No caso aí vai ser a celulose, né?
bem como o monossacarídeo que o forma. Indique ainda as duas principais funções dessa parede celular: proteção, né? Evitar também ali perder água, sustentação, né? E entre outros. Então, como é que ficou a resposta? A parede celular dos vegetais é constituída por celulose, um polímero formado pela união de moléculas de glicose, que são os monossacarídeos, e as suas funções principais são a sustentação, proteção das células vegetais. Tá? Então, anotem aí. E a 17 e última, né? Recomenda-se frequentemente aos vestibulandos que, antes do exame, prefiram alimentos ricos em carboidratos, glicídios, em vez de gordura, lipídio, pois estas são digeridas mais lentamente. Além da função energética, os carboidratos exercem também função estrutural, participando, por exemplo, dos sistemas de sustentação do corpo de animais e vegetais. Aí a letra A pergunta: cite duas estruturas, uma no corpo de um animal e outra no corpo do vegetal, que se verifica a função estrutural dos carboidratos, no caso dos açúcares, né? Então, nos animais, nós temos ali aquele exemplo que a gente viu na questão anterior, né, do exoesqueleto de quitina, lá dos artrópodes, que são os insetos. Então, a gente já viu esse daqui, e no caso dos vegetais, nós temos ali a parede celular feita de celulose, que é o outro carboidrato. Então, quitina é um carboidrato, no caso do exoesqueleto dos artrópodes, e a celulose é o outro carboidrato encontrado nos vegetais, aonde? Em que lugar? Na parede celular da célula. E a letra B, ao chegar ao duodeno, que é aquela primeira parte, né, do intestino. Então, assim que saiu do estômago, já vem a primeira porção do intestino ali, que é chamada de duodeno, que tem aproximadamente ali uns 25 centímetros. Então, são os primeiros 25 centímetros, vamos dizer assim, do intestino delgado. Então, as gotas de gordura são processadas por agentes não enzimáticos e por uma enzima em especial. Identifique esses agentes e essa enzima mencionada na ação de cada um. Então, os agentes não enzimáticos são os sais biliares, que vai justamente o quê? Degradar a gordura, como se fosse um detergente. Quando você vai lavar a louça, você não pega ali a esponja com detergente para poder tirar a gordura dos utensílios da cozinha? Então, esses sais biliares vão fazer praticamente a mesma coisa com a gordura, né, ali que está no intestino. Então, ele vai emulsificar, ou seja, ele vai degradar aquelas gotas de gordura que estão ali. E os agentes enzimáticos são as lipases presentes no suco pancreático, que é o pâncreas que vai produzir, né? Elas aceleram a hidrólise, ou seja, a quebra da água, de quem? Dos glicerídeos, convertendo em ácidos graxos e glicerol, né? Então, vai fazer ali essa transformação química aí, ok? Aí temos ali os agentes não enzimáticos e os enzimáticos, cada um com a sua função específica. Ok? Então, fizemos aí uma breve, né, resumo aí da matéria que já foi vista no volume 2 da apostila, que fala ali sobre enzimas e proteínas, ácidos graxos e etc. E conferimos aí o gabarito desse exercício do capítulo 11 da apostila volume 3. Aí, se ficou alguma dúvida, é só falar e depois continuemos com os próximos assuntos, né? Então, até lá. Tchau, tchau.